Continuando a temática de história do Brasil, eu vou falar um pouquinho do curto período de redemocratização após a saída de Vargas e recapitular alguns quesitos que não deu para ser colocado sobre a era Vargas. Foi na era Vargas que construiu as grandes estatais brasileiras, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce e outras que foram vendidas a preço de banana pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, sobrando somente a Petrobras. Petrobras é essa que eles querem vender para acabar de tornar o Brasil dependente da porcaria dos Estados Unidos. Foi Vargas que construiu essas grandes empresas nacionais e foi o governo responsável pela industrialização do Brasil. Industrialização essas que pegou recursos dos cafeicultores, que investiram o seu excedente na produção industrial, e nisso indústria e fazenda e meio rural em si andam juntos na era Vargas. Agora, começando o tema em si, vamos falar do período curto de democracia, que vai do suicídio de Vargas até 1964. Desses passam alguns presidentes como Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, o responsável por colocar em prática o plano de transferência da capital para o centro-oeste goiano. Ele construiu Brasília com a ajuda do arquiteto renomado Oscar Niemeyer, e Jango, que foi um governo que recebeu muitas críticas populares e da mídia, que manipulou o povo. Ele queria fazer um governo que aplicasse reformas de base. Contudo, foi acusado de comunista, e nesse contexto foi perdendo força. Tentativas foram feitas para garantir a legitimidade do poder, inclusive uma tentativa de tornar o Brasil um parlamentarismo com o presidente. Teria o presidente, mas quem administraria seria o primeiro-ministro. Contudo, as reformas de base, que ele tanto queria, que ele dizia que iria fazer as reformas de base, ou por bem ou por mal, isso atraiu atrações de inimigos do seu governo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que financiou o golpe militar de 1964, não só no Brasil, como em toda a América Latina, financiou tudo em nome de o medo comunista. Implantou-se uma ditadura no Brasil e utilizou a desculpa de proteger a democracia e implantou uma ditadura. Ditadura essa que quem denunciasse casos de corrupção eram mortos, como o caso do jornalista Vladimir Herzog e muitos outros acusados de terrorismo. Terrorismo, inclusive, que o próprio governo militar fez ataques simulados
e jogaram a culpa no movimento de esquerda. Contudo, não podemos falar que não foi só os militares que torturaram. Eram momentos de guerra, dois lados lutando contra, defendendo interesses de dois impérios que estavam um pouco se lixando com o Brasil, na verdade. Isso foi o que aconteceu no governo militar. Isso que legitimou com que o Brasil ficasse 21 anos sobre as rédeas dos militares. E nesses contextos ocorrem os chamados atos institucionais, que permitiram eles aposentar mais cedo funcionários públicos que eram contra eles, permitiram o fechamento do Congresso, a cassação política de membros da esquerda e o fechamento de todos os partidos políticos, só deixando um de oposição criado por eles, que é o MDB, que passou a se chamar PMDB. E nessa fase ocorre um chamado milagre econômico. Milagre esse que foi financiado pelos Estados Unidos, que temia a Revolução Comunista no Brasil, e financiou esses industrialização, e realmente teve pontos positivos no contante à industrialização, até um certo momento que os Estados Unidos deixam de investir em ditaduras, aí a economia cai. E nesse contexto ocorre a redemocratização. Primeiro passo, anistia de todos os perseguidos políticos e dos perseguidores. Contudo, nessa questão devemos lembrar também que ocorreram conflitos, como por exemplo a guerrilha do Araguaia, as guerrilhas urbanas, que foram rechaçadas. Muitos membros foram presos, torturados, mortos, e seus corpos foram escondidos. Existem até hoje mães procurando seus filhos esses que a ditadura que muitos defendem ceifaram as vidas, e essas mães não tiveram direito de enterrar seus filhos. Voltando à questão da redemocratização, vocês acham que eles iriam entregar o poder nas mãos de um membro da esquerda? Não. Ocorreram várias manifestações nessa fase, as manifestações pedindo as diretas já, algo que não deu certo, diretamente, mas indiretamente ocorreu a eleição de Tancredo de Almeida Neves e Paulo Maluf, seu concorrente, que era membro da ditadura militar. E vocês verem que essa lógica que ditadura não tinha corrupção, tinha sim. Membros como Maluf, como Sarney, como a família Marinho, todos esses fizeram parte em um determinado momento da ditadura militar. Foram coniventes com os AI 1, 2, 3, 4 e 5, os atos institucionais que foram promulgados nessa fase de terror da ditadura militar. Voltando à eleição de Tancredo,
Devido à pressão e externa, inclusive, porque não, não se vislumbrava mais investimentos em ditaduras. E nesse contexto ocorre a eleição indireta, uma eleição essa que foi dos interesses das elites, que em eleger quem? Um membro da elite, Tancredo de Almeida Neves, sendo que posteriormente ocorre uma doença, um mal súbito nele, e ele não pode assume com isso o Sarney. Todos esses programas sobre história do Brasil, vocês estão percebendo um pouco o quão a nossa história é manipulada por uma ordem que sempre mandou, e os políticos são apenas peças de xadrez no tabuleiro sórdido da elite, como foi Tancredo Neves, que foi eleito, posteriormente deu mal súbito nele, até hoje não explicado, né, nos anais da história oficial, e eles colocaram quem? Sarney para ser presidente da República. Tudo porque morreu o presidente, substituiu o imediato dele, que foi José Sarney, que antes era membro do PDS, que era a antiga Arena, partido da ditadura, e realmente foi o marco final da ditadura militar no Brasil. E espero que vocês tenham gostado e estudem. Tenham uma boa noite.